Senhor meu Deus, eterno Pai, usa o teu servo, Pai, guarda ele, livre ele de todo mal. Abençoe ele, Pai. Derrama chuva de bênção sobre a vida dele. Derrama graça sobre a família, sobre a esposa, sobre os filhos. Que ele venha se conservar na tua presença. Que não venha, meu Pai, deixar a chama, a lâmpada se apagar, mas que venha perseverar o azeite que ali está conservado. E aonde estiver o azeite conservado, aí está a presença do Espírito Santo. Que ele venha ser cheio da tua glória, da tua presença, e venha entregar o melhor para o Senhor. O melhor ensino, a melhor palavra, a melhor doutrina, aquilo que o Senhor colocou sobre a boca dele, sobre os lábios dele, que ele venha pregar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. E outra coisa, lá, quando eu estava orando, quando eu estava em viagem, Deus tinha mostrado, Deus te guardou. E eu estava aqui orando, eu não mandei mensagem para o Senhor, mas eu só orei, falei com Deus, eu não sou o carro literalmente assim, batendo na volta. E muitos problemas aconteceram, se eu voltar, né? Muitos probleminhas. Aí também. Aí também. Mas Deus falou que era na volta. Não era na volta, era na volta. E Deus estava guardando se acontecer disso. Não sei se aconteceu alguma coisa, mas se tiver, só conta para testemunhar o povo de Deus aí, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Como é que a igreja com a paz do Senhor? Amém. As suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18. Estamos na lição 8, a carta da igreja em Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 18. A carta diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e não sequer se arrependam das suas obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele os governará com o cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, eu coloco a minha vida perante o Teu altar, que aqui agora o Espírito Santo venha tomar de conta da minha boca, meu Pai. Que todo entendimento e discernimento da Tua Palavra seja concebido a mim. Que aqui eu venha ensinar, meu Pai, aquilo que vem do trono do Senhor, e não da minha carne, e não do meu querer, mas com o Teu Espírito, meu Pai. Ele venha colocar aqui em nossas bocas, em nossas mentes, em nossos ouvidos, tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar e nos entregar. Conceda a nós agora, meu Pai, todo o conhecimento e discernimento dos céus, e que em nome de Jesus, nós todos sairemos daqui hoje, cheios da Tua graça e da Tua misericórdia, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. A carta de Tiatira, não pode se assentarem? A carta escrita para a igreja de Tiatira, ela começa com o Senhor dando boas palavras que se agradam das boas obras do povo, que elas são melhores do que no princípio, mas ela também adverte porque o povo tem se adormecido e se acostumado a viver com doutrinas e costumes pagãos. O Senhor adverte aquele povo que as obras deles eram boas, mas viviam aceitando o pecado em seu meio. E hoje muitos lugares recebem palavras de qualquer maneira, aceitam pessoas em pecado, impor as mãos sobre nossas vidas. E o povo tem se desleixado com as coisas do rei. O Senhor adverte o povo de Tiatira nesse ponto, porque o povo vivia em meio ao pecado e não repreendia. São práticas que nós vivemos hoje, até nos nossos dias. Mas vem falar assim, mas Jezabel, o reino de Jezabel não foi no período de Cristo, foi no Antigo Testamento. Mas as cartas, elas vão para repreender o povo e para ficar para ensinamentos do nosso dia de hoje. Não foi apenas com a morte de Jezabel que o povo parou de cultuar aos deuses, ao costume que ela colocou. O povo continuava nas práticas. Então Deus manda que João escrevesse a carta e enviasse ao anjo daquela igreja para que repreendesse o povo e que Deus advertisse o povo da maneira dele, de que Deus mostrasse o ponto que ele se agradava e o ponto que ele não se agradava. No nosso estudo ele vai abordar em alguns pontos mais específicos da leitura da carta, e tem um comparativo que vai falar dos povos gnósticos, que são povos que existem até hoje, mas que foi abordado na época do povo de Cristo, na época dos apóstolos. Esse povo já se denominava no meio deles. O pastor estava falando que Deus deu um livramento na vinda da nossa viagem. Foi uma viagem que a gente não queria ter feito, mas tivemos que fazer. Nosso caminho, eu parei num posto, meu carro não ligou. Não parou, o carro desligou normal. Na hora de sair, o carro não ligou de jeito nenhum. Nós ficamos parados no posto 1h30 mais ou menos, com o carro não queria ligar. Desmontei a bomba de combustível, montei de novo, o carro funcionou normal, mas eu tive que ficar parado lá por 1 hora.
Foi uma viagem muito cansativa. A gente gasta daqui lá no Tocantins em torno de 16 horas, 15 horas de viagem. Para vir, a gente gastou 20 horas. Estava cansado, não conseguia descansar lá. Vinha cochilando, tinha momentos que saía, invadia a contramão, voltava de novo, encostava e ia cochilar. Então, se Deus guardou, eu creio que foi nesse período que a gente ficou mais de hora parado no posto. Vamos entrar lá pro estudo. Satanás estava presente e ativo na Ásia quando Jesus enviou estas cartas às igrejas. Ele tinha sinagogas em Esmirna e Filadélfia, e um trono em Pérgamo e em Tiatira. Ele tinha uma profetisa que incentivava as pessoas a conhecerem as coisas profundas de Satanás, para servir a Deus num ambiente cheio de influência do diabo. Os discípulos de Cristo teriam que lutar e confiar em Deus, certo da recompensa para os vencedores. Coisas profundas de Satanás. Jezabel induzia o povo a uma certa curiosidade para aprofundar nas magias negras, feitiços, rituais, por um povo que eles queriam ter algo para cultuar, algo que pudessem ver, não somente o nome de Deus, que não tinha uma imagem para cultuar. E Jezabel usava dessas estratégias para atrair o povo com as libertinagens, com as prostituições. Então ficava fácil seduzir o povo para que se voltassem a essas práticas. No versículo 18, ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas e diz o Filho de Deus, que tem os olhos como de chama e de fogo os pés semelhantes ao bronze polido. A igreja em Tiatira, a cidade de Tiatira situa-se no caminho entre Pérgamos e Sardes. Atualmente chama-se de Aquisha, significa o Castelo Branco. Na Turquia, Lídia, a primeira pessoa convertida por Paulo na Europa, era de Tiatira. Temos a referência lá em Atos, capítulo 16, versículo 14. Mas não temos mais nenhuma informação sobre esta igreja. O que sabemos da igreja vem das referências no Apocalipse. A cidade de Tiatira era conhecida por produção de púrpura, uma tinta usada em tecidos. Veja lá em Atos 16, versículo 14. Além de roupas, artigos de cerâmica, bronze e etc. Havia em Tiatira grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhante às associações profissionais de hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã. Como as outras cidades da época, Tiatira teve seus templos e santuários religiosos, incluindo templos aos falsos deuses Apolo, Tirânios e Artemis. Uma deusa chamada Diana pelos romanos. Temos a referência lá no livro de Apocalipse, versículo Atos, livro de Atos 19, versículo 34. E o santuário, a Sibila, um oráculo, Sambate. A importância de figuras femininas na cultura religiosa de Tiatira pode ter facilitado o trabalho de Jezabel, a mulher que seduzia os discípulos e incentivava a idolatria e a prostituição. No versículo 8, na carta que diz: estas coisas diz ao Filho de Deus,
temos a referência do Filho de Deus no nosso estudo. Esta expressão aparece somente aqui no Apocalipse e é comum no Novo Testamento, especialmente nos livros de João, como a descrição de Jesus Cristo. Os servos fiéis são descritos também como filhos de Deus. Temos algumas referências de João 3, versículo 2 ao 10, capítulo 5, versículo 2, João 1, 12. Aqui a expressão, obviamente, se refere a Cristo e não aos eleitos. Olhos como de chama. Jesus tem os olhos poderosos e penetrantes. Nós lemos lá a referência lá em Daniel, capítulo 10, versículo 6, quando nós começamos o nosso estudo do Apocalipse. Pele semelhante ao bronze polido. Ele tem força para castigar e até esmagar os seus inimigos. Referência também em Daniel, capítulo de número 10, versículo 6. No versículo 19: conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A referência no estudo: obras, serviço, últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A igreja em Tiatira era uma congregação ativa. Ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa que se mostra pelas suas obras. Temos a referência em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Os servos de Deus devem ser sempre abundantes na obra do Senhor. Crente parado é crente morto. Temos a referência 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Pois Deus nos criou para boas obras. Efésios 2:10. Amor, o princípio fundamental na vida do cristão. Livro de Mateus, versículo 22, capítulo 22, versículo 37 ao 40. Faltava amor em Efésio, mas Jesus viu esta qualidade boa em Tiatira. Fé. Junto com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos, e não podem existir comunhão entre os dois. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14. Vamos abrir. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Vamos ver por que os crentes não podem conviver junto com os incrédulos. Capítulo 6, versículo 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crentes e o descrente? Então o que entendemos aqui é que o crente, quando se mistura com um descrente, com um incrédulo, é questão de tempo para o incrédulo colocar interrogações na cabeça do que crê, porque são N perguntas sem respostas. Quando paramos para fazer leitura no livro de Apocalipse, são N as perguntas que não se tem resposta. Tiramos, por exemplo, também Daniel. Deus entrega para ele a visão por intermédio do anjo,
E o Senhor não revela tudo que mostra a Daniel. Então, se nós sentarmos junto com uma pessoa incrédula, uma pessoa que não crê, é questão de tempo, e não é todos os dias que a gente está bem, que a gente está firmado. Tem dias que a mente da gente, a nossa cabeça, ela está favorável para esses questionamentos, eles grudar e demorar para sair. São perguntas que eu creio que todo crente, num momento de fraqueza, ele se pergunta: o que há depois da morte? Então, são perguntas que, se você parar para pensar, como será depois da morte? São perguntas que não têm respostas, apesar da Bíblia falar que viveremos em um lugar bonito, belo, sem sofrimento, sem ranger de dentes. Mas são perguntas que, se você parar para pensar e maquinar um pouquinho nela, ela te confunde. Ela te deixa um período de decadência no momento. E por isso o crente, ele não pode se misturar com incrédulos. A perseverança. O bom solo produz fruto com perseverança. Lucas 8,15. Uma qualidade frequentemente incluída nas características que define os servos de Deus. De Colossenses, capítulo 1, versículo de número 11, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 6, tem referências que definem os servos de Deus. A tribulação produz perseverança. Romanos 5, versículo de número 3 e 4. Vamos abrir também para a gente fazer a leitura em Romanos. Romanos 5, 3 e 4. Não é só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. Mas convenhamos, tem tribulação que não é fácil de passar, mas são essas tribulações aonde o Senhor nos coloca em prova. Igualmente, quando a notícia que nós recebemos a semana passada não foi a notícia que a gente queria receber. Tivemos que fazer escolhas para poder fazer as últimas homenagens. Não é fácil. Quando nós fizemos o curso, quando eu me capacitei para fazer o curso de presbítero, que foi consagrado, que no curso foi falado de culto fúnebre. A gente nunca imagina ter que fazer um culto para um ente da gente. Crítica. Tenho, porém, contra ti. O problema principal da igreja em Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetisa. É possível que a mulher realmente chamava-se Jezabel, mas é mais provável que Jesus tenha escolhido este nome por representar toda a maldade da mulher do rei Acabe. Ela teve uma influência terrível em Israel, conduzindo o povo à idolatria. A Jezabel de Tiatira agiu de maneira semelhante, seduzindo os cristãos à prática de idolatria.
e prostituição, imoralidade sexual literal ou impureza espiritual. Então vemos aqui que prostituição, ela não se refere apenas pelo ato sexual, mas também pela impureza espiritual. Quando você tem anunciado a devoção por Cristo, o amor por Ele, e se corrompe por doutrinas pagãs, você está sendo idólatra e prostituto. Quando o tema aborda a prostituição, o povo pensa só o ato sexual da traição, que é a prostituição, mas não. A prostituição também, ela se caracteriza também em trair o amor de Cristo, em trair o afeto, o amor de Deus para com nossa vida, e se voltar para a doutrina do mundo, para as práticas circulares. Ela incentivou os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, uma prática condenada que representa a comunhão com os demônios. Veja em Atos, capítulo 15, versículo 20 ao 29. Vamos abrir também em Atos, vamos ver essas práticas. Atos 15, do 20 ao 29. A igreja achou? Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida cometida pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne, de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barrabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo,
pareceu bem ao Espírito Santo e aos nossos não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados, da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar estas coisas, que tudo lhes vá bem. Então são cartas enviadas para advertir homens de Deus que estavam tendo práticas, comunhão com práticas pagãs. Estavam tendo comunhão, como o texto vem falar, que aqueles que comem e participam de sacrifícios, eles têm parte em comunhão com Satanás. O problema da igreja foi a sua tolerância para com a falsa profetisa. O povo de Deus deve repreender e rejeitar falsos mestres. A igreja em Tiatira, possivelmente enfatizando o amor ao ponto de esquecer da pureza da doutrina, tolerava essa falsa mestra. Devemos sempre lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com os homens. Temos referência lá em Tiago e Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao 38. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Uma referência citada nos versículos do número 20 ao 23. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Então aqui vem a mensagem do Senhor, vem falar que Ele deu tempo para que se arrependesse. Jesus é longânimo e paciente. Ele deu tempo suficiente para Jezabel se arrepender, mas ela não quis. Eis que próximo de cama. Esta não é a cama da prostituição. Ela já se deitava naquela cama por vontade própria, mas a cama de doença e sofrimento. Jesus forçaria esta mulher e seus cúmplices a se deitarem na cama da tribulação. Temos a referência em Mateus capítulo 8, versículo 14 e capítulo 9, versículo 2. Matarei os seus filhos. Pode ser que ele se refere literalmente aos filhos da profetisa, mas a palavra filho frequentemente se refere às pessoas que seguem o ensinamento ou o exemplo de alguém. Assim, os descendentes de Abraão são aqueles que praticam as mesmas obras que ele praticou, e os filhos do diabo são aqueles que imitam as obras dele. Da mesma maneira, é provável que os filhos de Jezabel sejam aqueles que seguiam
os seus ensinamentos e praticavam as obras dela. Se não se arrependessem, Jesus mataria os malfeitores. Essa prática e essa palavra, matarei os seus filhos, era bom, era bom que antes mesmo da gente ouvir qualquer coisa, seguir qualquer coisa, conhecêssemos pelo menos um pouco das promessas do Senhor. Porque nesta carta ele anunciava que o povo que seguia aquelas doutrinas de Jezabel, as práticas, ensinamentos, doutrinas, certamente o Senhor colocaria sobre ele tribulações e permitiria a morte. No nosso tempo de hoje, vivemos a misericórdia, mas essa misericórdia ela nos é limitada. Hoje nós temos, com a misericórdia, a gente temos o direito de escolher entre a salvação e a morte eterna. Eu particularmente, eu não acredito naquele ditado que o Senhor ele obriga a pessoa a servir, que o Senhor ele cria circunstâncias lá que obriga o cristão ao adorar. A pessoa ela tem momentos de escolha para a vida dela que o Senhor põe diante dela para que ela faça a sua escolha. Certamente que quando Jesus vem à cruz do Calvário, morre por nós, leva convosco todos os nossos pecados, rasga-se o véu. Nós temos o direito da escolha, se vamos o servir ou se não. Então aquele termo que muitas pessoas pregam e dizem que se você não vai por amor, você vai pela dor. Certamente a dor é a morte eterna, mas não um castigo de Deus. Porém, aquele que não anda debaixo das mãos do Senhor, ele está propício a todas as ciladas de Satanás. E o povo tem a mania de colocar Deus como ruim. Deus protege aqueles que estão debaixo de suas mãos. Aqueles que estão fora das suas mãos está sujeito às astúcias de Satanás. E passa por tribulações, problemas, dificuldades, e tentam colocar Deus como ruim, como um Deus injusto para com o seu povo. Um dia eu conversando com uma mulher ateu, e ela falou assim: o teu Deus é tão bom, por que aquele povo lá na África passa fome? Por que tem muita gente morando na rua? O teu Deus é bom, mas a pessoa ela se esquece que as pessoas ela têm o direito de fazer escolhas que têm consequências. O povo da África não é toda a África que segue o cristianismo. Se for pesquisar, o maior lugar de magia negra, de invocação, é a África. É um povo que já tem por si maldições. Então toda ação tem uma reação, tem uma consequência. É igual mesmo se você for roubar e alguém lhe pegar, você vai preso. Então, devemos ficar atentos a essas doutrinas, esses avisos do Senhor, que todos aqueles que praticam obras pagãs, feitiçarias, bruxarias, orações contrárias, que tem muitos cristãos, muitos que se dizem crentes, que fazem orações contrárias, que é o mesmo que feitiçaria. Funciona da mesma forma. Orações de maldições sobre a vida do próprio irmão. Então nós cristãos temos que ficar muito atentos a essas práticas. Eu vi nessa experiência, nessa viagem, eu vi muitas experiências que dá para tornar base aqui. Meus parentes, tios, queriam fazer túmulo, queriam fazer um altar em cima do túmulo da minha avó.
queriam colocar flor, vela. Eu falei, gente, se vocês queriam dar alguma coisa, tinha que dar quando estava viva. Agora vocês querem criar um altar para uma pessoa que já foi. Isso também é idolatria. Mas é uma questão, coisa de amor. Tinha que ter amado enquanto estava viva. Morreu, segue-se o juízo. É ruim a perca, é muito ruim. Mas criar um altar em cima de um túmulo é pior ainda. E muitos lá eram cristãos. Todas as igrejas conhecerão. O Senhor faz uma referência ao qual, depois que ele matar os filhos de Jezabel, os seguidores, aqueles que praticavam as suas obras, o Senhor ele faz uma referência de que todas as igrejas o reconheceriam, pelo o castigar, pelo impor a sua mão sobre aquele povo, sobre a sua ira sobre aquele povo. Mas nós estamos fazendo um estudo dentro do Apocalipse, o que todas as igrejas reconhecerão dentro desse estudo do Apocalipse. Nós sabemos aqui que o véu se rasgou, tudo se é novo, aqui nós vivemos a misericórdia do Senhor, e o porquê todas as igrejas reconhecerão, porque o Senhor vem falar da morte, daqueles que praticam as práticas pagãs. Na Bíblia, no livro de Apocalipse, ele vai abordar duas mortes. A primeira morte e a segunda morte. A segunda morte, a primeira é a nossa morte carnal. A segunda morte é uma morte que ela é depois da abertura do livro da vida. É onde vai se seguir o juízo. E seremos condenados à segunda morte. Já vi muitas pessoas falar que a segunda morte é uma morte espiritual, aqui mesmo na terra, mas não é. A primeira morte é a morte carnal. A segunda morte é a condenação eterna ao Sheol. É a condenação de que você não tem mais volta, não tem mais como ter o direito à salvação. Abriu-se o livro da vida, não é encontrado o seu nome escrito lá. Daí é sujeito à segunda morte, que é a morte da condenação eterna. E o porquê destas práticas, em falar da morte, eu creio que o Senhor ele quis dizer àqueles que praticam todas essas iniquidades, a sua sentença, o que lhe aguarda, se não se arrepender das suas práticas, é a segunda morte, é a condenação eterna, aonde não há mais rumo de salvação. E porque o Senhor fala de todas as igrejas conhecerão, porque teremos que ter testemunhas para vivenciar. Aqueles que viviam outrora de qualquer maneira, em cima de altares, pregando a palavra de qualquer forma, crentes que frequentam a igreja, ceiam, e fora da igreja fazem trabalho, procura rezas, procuram santos. Pessoas como estas, elas vão edificar a palavra do Senhor. Se diziam cristãos, mas na hora do juízo ficará. E o castigo divino tem vários propósitos. Um destes, obviamente, é o castigo dos culpados. Neste caso, Jesus prometeu matar as pessoas que praticavam a idolatria e a prostituição, caso não se arrependessem. Mas há um segundo motivo atrás deste castigo: a morte de alguns serviria de alerta para outros. As igrejas entenderiam que Jesus realmente sabe tudo o que acontece e que Ele julga
retamente segundo as obras de cada um. Todos os dias, Jesus volta para alguém aqui na terra. Todos os dias, o chamado de alguém se encerra aqui nessa terra. Quando o Senhor fala do castigo, igual que eu acabei de citar, que o Senhor tira as suas mãos sobre a vida daquele que está afastado da sua presença, ele está sujeito às astúcias do inimigo, às tribulações, às perturbações. Mas os cristãos passam por perturbações, por tribulações, passam. Mas não é igual a quem está fora das mãos do Senhor. Tem situações e perturbações que o Senhor permite que a gente passe para trabalhar a nossa fé. Eu acredito assim, de que o Senhor permite essas tribulações nos preparando para dias futuros. Nesse estudo a gente vai ver, e é o que o estudo, essa apostila aborda, é que a igreja, ela vivencerá o anticristo. E o crente que não passa perturbação, que não tem tribulação na sua vida, que não vence a tribulação com perseverança, ele não tem estrutura para suportar uma perseguição. Os profetas do Senhor, os verdadeiros apóstolos, foram perseguidos, martirizados, mortos pelo amor de Cristo, somente por falar do seu amor, por bater de frente com doutrinas pagãs. Esta era a tribulação deles, e eles perseveraram. Qual é a tribulação que nós temos? Atos das nossas próprias escolhas. Escolhemos coisas erradas na hora errada e temos que pagar por elas. Nós não estamos num ponto de ser perseguidos por pregar ou por cultuar a Deus, mas nós estamos sujeitos às nossas próprias escolhas e achamos que é difícil. Observamos a importância da disciplina divina para obter o pecado dos outros, divina para deter o pecado dos outros. Veja alguns exemplos: Acã, Ananias e Safira, a correção pública de pecadores. Nós devemos aprender as lições dos pecados do passado e considerar as consequências da desobediência. Então, todo pecado, tudo que vai contra as doutrinas e ensinamentos do Senhor, tem as suas consequências. Aqui nós temos 3 exemplos. Josué, capítulo 7, 22 ao 22, Josué 7, 22 e o 20. Abra o 5, versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20. O encorajamento dos demais de Tiatira, ele já falou sobre os filhos de Jezabel. Agora ele encoraja os outros, os discípulos fiéis que não aceitam a doutrina dela e não participam do conhecimento das coisas profundas de Satanás. Algumas pessoas não buscavam as profundezas de Deus, pois queriam conhecer as profundezas do diabo. Pode ser uma referência à busca de conhecimento profundo, mas não dá revelação da palavra de Deus. Típico dos gnósticos. Quem eram os gnósticos?
A Bíblia não cita os gnósticos. Eu procurei, mas eu fui atrás dos gnósticos. Quem eram os gnósticos? Os gnósticos, eles existem até hoje. São grupos que eles não acreditam em Cristo. Na Bíblia, o termo gnóstico não é diretamente usado para definir um grupo específico. No entanto, o gnosticismo, uma corrente religiosa e filosófica que surgiu no período do cristianismo primitivo, tinha algumas ideias que... Deixa eu lá bloqueou. Glória a Deus. Aleluia. Tinham algumas ideias que contrastavam com as crenças bíblicas ortodoxas. Os gnósticos acreditavam no conhecimento secreto que conduzia à salvação e que a matéria era inferior ao espírito. Em oposição à fé cristã, que enfatizava a importância da encarnação e ressurreição de Jesus. Então são povos que eles acreditavam que o certo conhecimento poderia levar à salvação. Eles não acreditavam, eles não creem que a salvação vem por intermédio de Cristo. Eles não creem na reencarnação de Jesus. Eles denominam um Deus, vamos falar o nosso Deus, um Deus mau. Eles falam que a criação do planeta Terra é uma criação má, e eles buscam uma salvação para se livrar da terra, que eles falam como se fosse um castigo, como se Deus castigasse, como se a terra e a criação de Deus fosse má. E quem combateu este povo? Desde os seus primórdios, a igreja combateu os gnosticismo, os pais da igreja, como Irineu de Lyon, Tertuliano de Cartago e Hipólito de Roma, refutaram seus ensinos, reafirmando a bondade da criação de Deus e a encarnação do Senhor Jesus como eventos centrais da fé cristã. Então, esses gnósticos, quando a Bíblia falava que o povo procurava coisas profundas de Satanás, o estudo vem mostrar, eu creio que era o que os deuses e a doutrina de Jezabel mostrava para o seu povo, que o conhecimento profundo no ocultismo poderia levar à salvação. Então, por isso que Deus aqui vem falar de coisas profundas de Satanás, que eram coisas ocultas. Temos hoje alguns livros que foram envasados de um livro que se denomina de Enoque. O povo fala que é um livro tirado da Bíblia por ter revelações ocultas. Nunca li. Estou falando aqui o que está em estudos que o povo cita. Eu tenho o livro de Enoque, eu tenho uma Bíblia que tem o livro de Enoque, eu ganhei uma. Mas as revelações citadas é que a Bíblia, o livro de Enoque foi banido por ser um livro extra-bíblico, por revelar coisas ocultas. Tem até rumores que o livro de São Cipriano foi escrito em cima de livro de Enoque. Não sei se é verdade, mas
diz que foi invasado de teorias de Enoque. No versículo 24 do nosso texto, digo todavia-vos que outros ou os demais de Tiatira, há tanto quanto não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. No caso, o Senhor ele tinha falado da boa fé, das boas obras do povo de Tiatira, e o Senhor vem falar para que eles conservem as boas obras, mas que não aceitem as falsas doutrinas ensinadas. No nosso texto da matéria, outra carga não jogarei, manter a pureza no meio da influência negativa em Tiatira e sob pressão de falsos ensinamentos como o de Jezabel, já seria difícil. Jesus não exigiria mais do que isso. Ele não permite que os seus servos sejam tentados além de suas forças. 1 Coríntios 10, 13. Nós mesmo sabemos que veio aquele ditado, as palavras que muitos usadas nas igrejas, que o Senhor não te dá uma carga maior de que você pode suportar. Às vezes a tribulação que você pensa que está passando é difícil, que você não consegue passar. Lembra que o Senhor não te dá um cargo, uma carga, a mesma coisa, maior do que você pode suportar. Às vezes pensar que uma dificuldade financeira, uma perda de um ente é pesado, a perda de um filho é difícil, mas lembra que o Senhor ele não te dá um cargo maior de que você não possa suportar ou possa carregar. Tudo que opera para o bem daquele que crê no Senhor é bom. A vontade do Senhor ela prevalece o tempo todo. Ao vencedor, o vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. Novamente, ele destaca a necessidade da perseverança, mesmo quando enfrentamos tribulações. A autoridade sobre as nações. Os cristãos perseguidos foram vítimas de maldade dos homens poderosos deste mundo, até do poder do governo, mas os vencedores dominariam sobre as nações com o poder ungido de Deus. Compare a linguagem deste texto com Salmos 2, versículo 8 e 9. Jesus daria aos fiéis o privilégio de participar deste vitorioso reino messiânico. Veja, lá em capítulo 5, versículo 9 e 10, Romanos capítulo 5, versículo 17 e Efésios 2, 6. A promessa da estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Qual a maior recompensa para o vencedor de que chegar ao eterno dia, iluminado para sempre pela luz de Jesus? Quem tem ouvido, ouça. Como nas outras cartas, Jesus encerra com um apelo aos ouvintes: preste atenção. Então, toda vez que tiver a menção, quem tem ouvido, ouça, é um chamar. Prestem atenção. O Senhor convoca, preste atenção. Conclusão: Jesus vê tudo e faz uma distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis do Senhor, para que os que insistem em servir o diabo, ele promete tribulação e morte para os discípulos dele
Ele promete o dia de sua presença e privilégio de reinar com Ele sobre os inimigos. Amém? A igreja de Tiatira foi a igreja onde o Senhor elogiou as práticas, a fé, o amor, mas repudiou a aceitar as falsas doutrinas pregadas naquela região, trazendo para os nossos dias. Os cristãos têm deixado qualquer coisa subir no altar, qualquer coisa, falar do amor de Deus e enganar o povo. Mas tem algo que reivindica isso. Porque Jesus mesmo, Ele anunciou que falsos profetas se levantariam e enganariam o povo. Então tudo isso é necessário. Senão a palavra do Senhor era mentirosa e Ele não mente. São apenas revelações que nos mostram o fim dos tempos se enfindando. E o povo insiste em dizer que ainda está longe. Cada dia mais as coisas estão piorando, as coisas estão mostrando mais evidências da vinda do Senhor. E o povo tem ficado adormecido, aceitando pregações e heresias que o afastam da igreja, aceitando doutrinas que levam à imoralidade. Por que imoralidade? Quando anjos da igreja aceitam qualquer pessoa subir de qualquer maneira, qualquer vestimenta, em cima de altares, igual no Instagram está cheio de memes de cristãos com decote, varões pregando com calça, parecendo calça de mulher. O povo tem abrido espaço para Jezabel tomar de conta das igrejas. E lembra que o Senhor repudiou a igreja de Tiatira só porque aceitou as doutrinas de Jezabel. Então que nós venhamos ficar atentos, que nós venhamos ficar vigilantes às doutrinas de Jezabel, para que nós não venhamos ser enganados e para que nós não venhamos ser advertidos pelo Senhor nesses dias próximos do seu julgamento. Amém? Eu agradeço a oportunidade.